Então vamos lá, signo de Áries, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Meu nome é Gabriel Lopes e esse é o canal Cure Sua Vida. Vamos às previsões para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Áries, referente ao mês de março. Nós vamos fazer a sua mandala astrológica, eleva o teu pensamento a Deus. Com a permissão de Deus para fazer essa leitura, peço também a permissão ao seu mentor e ao seu anjo da guarda. Meu anjo da guarda, meu raio de luz, com tuas asas ampara, a bondade conduz. Com teus olhos nos rege noite e dia, te agradeço por ser meu guia. Traz para Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, no signo de Áries, as previsões da mandala astrológica. Traz as previsões, a mensagem da espiritualidade para os arianos sobre o mês de março. Salve a espiritualidade, salve Jesus primeiro. Salve meu povo cigano, salve a linha do Oriente. Vamos trabalhar. Firma o teu pensamento. Fundo do deck, o valete de ouros. Lembrando que a mandala é uma leitura geral e intuitiva com 12 áreas, tá? Pega só aquilo que ressoar com o teu coração, com o teu momento. Se você sentir que não é para você, você deixa aí para o universo. Alguns desafios aqui relacionados ao campo das relações, ao campo da família, tá? Algumas decisões relacionadas a relacionamento ou campo das pessoas no qual convivem com você. Família, relacionamentos em comuns, pessoas que mais frequentam a tua rotina, podem ser mexidas. O valete, ele está beneficiando mais os seus projetos que forem de início ou novos movimentos profissionais. Pense que o valete ele é um impulso novo, Áries. Então não é que você precisa trocar nem todo mundo vai trocar de emprego, um novo trabalho, um novo curso, não. Ele é um impulso para tudo que é novo. Então tudo que você está começando com foco, com objetividade, que você está ali bem concentrado de onde você quer tirar um rendimento extra, de onde você está querendo empreender a sua energia, a sua atenção, tudo que tiver focado ali dentro de um contexto de palpável realidade, esse valete beneficia, tá? Mas ele trouxe muito impulso em março da espiritualidade para os arianos focarem bastante na questão que refere principalmente à matéria. Finanças, reservas, ou a sua estabilidade financeira, ou a forma como você lidar com a estabilidade ou a falta da estabilidade está sendo questionado em março. Porque o louco, apesar de muitos na cartomancia não entenderem o passado dele, o tarô ele foi se transformando com a sociedade com o tempo. Mas as pessoas esqueceram que esse arcano, na origem do seu arquétipo, esse era o arcano dos pobres, daqueles que nada tinham. Porque o louco ele representava os viajantes, as pessoas que viviam na estrada, em cima de troca de serviço, troca de bugiganga. Essas pessoas não tinham riqueza, por isso que ele carrega só essa trouxa. E essa trouxa significa o quê? Que ele não tem nada? Pelo contrário, significa que ele tem conhecimento. E apenas com o conhecimento ele consegue fazer milagres. Ele consegue multiplicar, crescer ou achar oportunidade onde ninguém vê. Então vamos positivar isso no teu mês de março? O arcano daquele que nada tem, mas tem o quê? Não é que não vai ter ou não pode ter ou manter, mas vamos observar isso. Aqui a espiritualidade está falando do teu valor mental, espiritual, intuitivo, visão. O arcano daquele que parece que nada tem, ou que não demonstra exatamente o que tem, parece, ele pode sim construir estabilidade. Mas talvez estabilidade por caminhos diferentes, por escolhas muito distintas, por caminhos que podem ser considerados o quê? Loucura. Tá? Então a espiritualidade ela traz um impulso de crescimento para os arianos, mas você precisa adaptar essa visão mais fluida, mais flexível dentro das suas escolhas, principalmente da tua casa monetária, ou que envolvam teu crescimento material, teu crescimento da sua estabilidade, da sua segurança. No campo do como você administra os seus recursos, o eremita pede um pouco de cuidado. Aqui a gente já toca mais na forma como eu administro aquilo que tenho. E você está vendo que o eremita ele é muito silencioso, ele é muito discreto?
ele não expõe. Então março não é um período para os arianos exporem muito falas, ideias, contexto. A espiritualidade pede um pouco de silêncio para Áries. Faz o seu corre, faz a sua luta em silêncio. E quem vence calado, muitas vezes vence melhor, mantém a sua vitória. Então o eremita, ele não fala de que você tem que se esconder ou perder a sua identidade, a sua personalidade, nada a ver. Aqui a gente está falando de uma descrição em tudo aquilo que envolve os teus sonhos ou os seus movimentos mais financeiros e materiais, ok? O eremita em março ele pede essa reclusão, porque parece que daí você desponta mais ou foca mais a sua energia, cresce ainda mais. Então qual é o caminho inverso da previsão no sentido do não seguir, do não fazer? Um excesso de exposição ou de distração pode tirar das suas mãos a chance de um crescimento de médio a longo prazo. Então precisa ter um pouco de atenção com esse campo, tá? Aqui nós vamos ter no campo para aqueles que atuam em segmentos mais formais, que trabalham para os outros, que prestam serviço, que tem uma carteira assinada e coisas de registro. Sempre lembre-se, é uma leitura geral, tá? Isso é coletivo. Então você tem que ter muita responsabilidade para ouvir o que eu estou falando. Por quê? Temperança é paciência. Então as pessoas que querem muito só sair, eu não me identifico mais com o meu trabalho, com o meu local de trabalho, eu não sei mais o porquê que eu estou aqui. Sair por sair, sem saber o porquê que eu estou saindo, porquê que eu estou mudando de turno, porquê que eu estou pedindo demissão, não é um mês favorável para isso. Aqui as transições precisam ser feitas pelo caminho da temperança, que é, ou seja, eu só dou um movimento de troca profissional ou transição, seja de rotina, turno, horários, quando eu já tenho ali uma certa garantia ou eu sei o porquê que eu estou deixando isso livre na minha agenda, eu vou fazer o que com esse tempo livre? Então, a forma como você também administra o seu tempo, do seu trabalho com a tua rotina pessoal, pode ter aí algumas questões pontuais que vão ser confrontadas. Então, você vai ter que achar um equilíbrio entre aquilo que você precisa fazer, talvez num campo profissional, e aquilo que você precisa fazer em outra área. Aqui fala de uma compensação de adaptação em março, tá? Nós vamos ter no campo da família desafios, porque a espada traz confronto um tanto desgastante ou até doloroso, porque 9 é um fechamento de ciclo ou um confronto com realidades. Se essa realidade é triste ou não, se essa realidade é desconfortável ou não, aí vai depender também da tua maturidade de entender em março o que a espiritualidade quer te mostrar. Tá? Por quê? Existem aquelas questões onde a vida dá um sinal claro para nós, e a pessoa não quer ver. A pessoa, não, eu não quero finalizar ciclo, eu não quero ver, eu não quero saber disso agora, eu não quero falar sobre isso agora. Cada um tem o seu processo. Mas em março, a energia sobre o setor familiar fala sobre o momento ideal para se fechar ou se olhar para situações que precisam de um encerramento, ou precisam de um acordo, ou precisam de uma retratação. Então, tudo que envolveu o setor familiar, a sua relação com os outros ou com aqueles mais próximos, a tua estrutura familiar, é um bom momento para exercitar o diálogo. No campo social, nós temos 2 arcanos maiores, o que beneficia muito campos de parceria, sociedade, crescimento, convocações, indicações, porque você tem enamorados com sacerdotisa. Então, isso pode tanto significar de você abrindo energia junto a uma pessoa para trazer crescimento, visibilidade, ou até recebendo convites que são de figuras importantes. São figuras que podem te trazer mais crescimento, estabilidade ou algum benefício dentro das situações que você tem movido. Então, a casa social, a casa do diálogo, de uma coisa mais polida. Lembre-se que sacerdotisa é um arcano muito polido. É um arcano que ouve mais e fala menos. Então, março para vocês vibra muito na capacidade de ouvir e observar, tá? Aqui no campo afetivo, energia de espadas, não tem como defender muito, vai ser mais benéfico para aquelas pessoas que estão buscando autonomia e independência, mesmo estando numa relação ou não. Porque o rei de paus, ele vai conversar mais benéfico com aquele ariano, com aquela ariana que, mesmo tendo um relacionamento ou não, mas a minha independência, ou a minha estrutura, a minha energia está focada em outras situações e não apenas na relação. Paus é isso.
Eu posso até ter um relacionamento, mas eu não posso ficar acorrentado a essa pessoa ou muito dependente dele ou dela, ou deixar esse parceiro muito dependente de mim. Então, se você já está fazendo movimentos que te trazem uma certa independência e autonomia, mesmo vivendo ali a sua estrutura romântica, tá aqui num caminho certo. Agora, aqueles em março que estão sobrecarregados, desgastes, estão tendo muito confronto, muita batalha dentro do setor afetivo, até porque existe muita energia ali negativada no campo familiar. Então também tem que se ter muito cuidado para que até de influência externa e familiar, exemplo, as suas relações, mesmo que você não esteja consciente disso, também não sejam estragadas, tá? Por influência de familiares e pessoas próximas, porque o cadáver costuma trazer isso. Ao invés de as pessoas trazerem a cura, a pacificação, o entendimento, só colocam mais lenha na fogueira. Então parece que março também vai cobrar muito do ariano a capacidade de dialogar sobre suas dores, sobre os seus limites, sobre a sua exaustão, tá? Para evitar aí situações de corte e rompimento. Aqui no campo oculto, no campo de uma influência oculta ou que não está sendo vista, novamente influência de terceiros, ó, espada com espada. E 5, ela fala quando o passado vem cobrar um preço ou algo do passado vem à tona, precisa ser posto na mesa, ok? Então é importante entender em março que pode ser uma chance muito bonita para os arianos, principalmente para aqueles que estão ouvindo aqui com calma, costurando as ideias, de que não é porque espada é dor. Espada, às vezes, é finalizar aquilo que já está deixando a gente no limite. Você está entendendo? Então, tudo que trazer pendências, diálogos, ou até situações que você fala, meu Deus, essa pessoa ainda lembra disso, ainda está falando sobre isso, é um momento legal para ter fechamento, sabe? Aquele lavar roupa suja. Para encerrar, para você poder seguir leve, com leveza. Tá bom? Se você sente, Gabi, eu não quero isso, mas fique então tentando pelo menos observar se não há influências externas contra, além da tua vontade, que podem estar ali tentando trazer essa energia sobre você, que isso pode te ajudar no como você vai lidar diante dessas influências, tá? No campo da saúde, nós temos a rainha de espada junto ao teu processo emocional. E o teu emocional está trazendo um pouquinho de desequilíbrio, talvez até no teu peso, nas suas compulsões. Então a espiritualidade fala um pouquinho de alerta para os arianos sobre buscar ter mais movimento, né? Se você é aquela pessoa que até pelo trabalho passa o dia todo só de pé, todo dia de salto, toda hora sentado, verificar uma questão de postura, buscar ter ali uma alimentação de acordo com o que você gasta de energia, porque quando vem muitos copos num campo de saúde, são as pessoas que sem perceber vão desenvolvendo compulsão por gatilho emocional. Então daqui a pouco se bebia pouquinho, tá bebendo muito. Se comia pouquinho, tá comendo muito. Ou quando tá ali num estado emocional, perde totalmente o apetite e não se alimenta direito. Também é um excesso, né? O excesso e a falta. Ele sempre tem esse processo de gatilho emocional. Ah, eu não comia muito doce, agora eu tô me entupindo de doce. Tá? Então aqui mostra um processo de avaliação do impacto emocional sobre teus hábitos, que as atividades podem trazer, inclusive a te ajudar a equilibrar o teu processo emocional. Então se você é uma pessoa que tinha um corpo bem ativo e começou a ficar muito ocioso, vamos dizer assim, que depois da pandemia você caiu demais a tua qualidade de vida, a tua saúde, a tua performance física. Tá na hora de resgatar isso daí. Tá? Aqui nós temos o campo ligado a situações de convite externo, tá vendo 5? Questões ligadas à criança, tá? Isso aqui é mais específico. Então, por que é específico? Se você não tem filho, se você não cuida de neto, se você não tem uma ligação direta com teus sobrinhos, mas aqui é a energia de criança, tá? Não é energia de filho lá com 20 anos barbado. Existe um certo alerta sobre resoluções ou impactos, tá? Nas relações, nas conversas sobre crianças. Então vamos deixar os adultos resolver situações entre adultos, mas cuidado com o impacto que é mostrado, gerado ou usado em crianças, porque aqui existe uma cobrança espiritual. Então, lembrar sobre isso, se você pode ser, às vezes, esse agente de claridade, de clarificar isso, ok, se eu tenho um problema com fulano, meu problema é com fulano,
As crianças não precisam assumir aquela carga. Se eu vejo meus netos ali que estão sendo usados em pé de guerra de marmanjo, às vezes é que ser aquela pessoa que de uma forma muito cuidadosa fala, deixa eles aqui em casa esse fim de semana, enquanto às vezes uma situação ali está se resolvendo, tá bom? E nós vamos, e Gabi, e se eu não tenho criança? Que tipo é? Como que eu vou sentir essa energia? Eu não tenho filho, eu não tenho neto, eu não tenho sobrinho. Processos da sua infância mal resolvido. Aí você vai ter que olhar para uma coisa muito profunda, principalmente que envolva abuso. Se de algum momento você foi negligenciado, não falou, quantas e quantas pessoas eu já vi que passou por coisas terríveis na infância e não conseguiu nem desabafar, nem com o pai, nem com a mãe, ficou com medo de ser julgado, ficou com medo de ser julgada, e aí fala sobre essa cura desse processo, tá? De traumas na infância. Nós temos aqui o seu desafio. O seu desafio é um equilíbrio entre aquilo que é prático e aquilo que te traz crescimento, aquilo que é ligado ao seu futuro e aquilo que é apenas prazer e distração. Então, Áries vai ter um desafio no mês de perceber, vamos dar um exemplo, se você só trabalha, mas não tem um pouquinho de alegria na vida, também temos um excesso. Ó, o descompensado está lá trabalhando, pagando boleto, mas é só o trabalho. Vive para o trabalho. Não tem nem um pouco de o quê? De prazer, de conforto, não se presenteia com nada, não se cuida. Está errado? O oposto também podemos colocar como um excesso. A pessoa só está na farra, na bagunça, na distração. Hoje é a casa desse, amanhã é aquele amigo, amanhã não sei o que. E está deixando seus projetos pela metade. Está deixando seus próprios sonhos pela metade. É um excesso também. Então o desafio do mês está entre achar esse equilíbrio. Perceber se você não está indo muito para o polo ou para o outro. E entender que ambos os lados podem ser vividos, mas vão precisar de equilíbrio. Tá? Energia do teu espiritual, nós temos o Rei de Espadas com 9 de ouros. A espiritualidade, lembrando que o teu valor pessoal, não se preocupe tanto com o valor que os outros dão a você, mas sim o valor que você mesmo reconhece em você, tá? Porque 9 está muito ligado a isso. A gente tem que conhecer o nosso valor em primeiro lugar. Então, cuidado com o excesso de espera por validação externa, tá? A tua firmeza mental, ela vem muito da tua confiança. Então, se você perde essa confiança, você oscila muito o teu espiritual. E no conselho final, entender que nada é para sempre, né? Ciclos, caminhos, conclusões, encerramentos, às vezes o fim de algo é o início de uma nova história. E pode mostrar que em março alguns arianos estão com alguma dificuldade emocional, tá? De lidar com o ciclo ou de conseguir olhar algo positivo sobre uma situação. Então aqui fala muito sobre esse tipo de reflexão, tá? Lembrando que nós temos inscrições abertas para o nosso curso de tarô. Ele já está disponível, é 100% online, acesso ilimitado às aulas. Se você quiser estudar junto conosco, as inscrições estão aqui na descrição do vídeo, é só entrar no site da Hotmart. Ali tem uma aula explicativa, tem toda a descrição do curso na página de inscrição e vai ser um prazer receber você na nossa formação 100% online. Que Deus abençoe o mês de março, que todos vocês tenham um mês abençoado e até a próxima.